Imagine um jogo onde não existem protagonistas, nem você, nem qualquer outro personagem. O verdadeiro foco não está em alguém, mas sim em um ecossistema inteiro, um sistema vivo, onde cada ser age por conta própria, buscando sobreviver em um mundo completamente imprevisível. RAINWORLD é exatamente esse tipo de jogo, que usa de uma inteligência artificial incrível para construir um mundo que acontece com ou sem você. Aqui o desafio não é só controlar um personagem, mas entender e se adaptar a um mundo que existe e evolui por si só. Um mundo que parece assustadoramente real. Então, como a IA de RAINWORLD mistura sobrevivência, autonomia e imprevisibilidade para construir um ecossistema tão rico. Em RAINWORLD, você não é um herói destinado a salvar o mundo, você é só um Slugcat, uma criatura frágil tentando sobreviver num ambiente hostil. O sistema e o design do jogo reforçam isso o tempo todo. O mundo não gira em torno de você. A câmera está o tempo todo fixa, apenas mudando com o cenário. As criaturas seguem suas rotinas, caçando, fugindo e interagindo entre si, com ou sem a sua presença. O que faz com que em muitos casos elas acabem só te ignorando. Além disso, durante todo o jogo, você continua sendo uma das criaturas mais frágeis de todo esse ecossistema. O Slugcat não possui força nem superpoderes, apenas algumas habilidades de segurar objetos, arremessar coisas e fazer algumas manobras acrobáticas para fugir de predadores, o que te coloca em uma posição onde a cada momento você não passa de uma presa em potencial. Mas isso não significa que todos os predadores estarão o tempo todo atrás de você. Um lagarto pode te perseguir porque está faminto, mas te ignorar completamente se já está ocupado com outra presa. Essa imprevisibilidade vem da simulação, que simula os instintos desses animais, fazendo com que cada encontro pareça realmente único. E a própria progressão do jogo te coloca não no papel de um protagonista, mas apenas de alguém vivendo a sua vida normalmente. Aqui você não evolui com updates ou com coisas que você vai ganhando ao longo do jogo. Além de algumas coisas tipo uma máscara de abutre, mas nada assim tão grandioso. Aqui você evolui mais aprendendo a ler o comportamento das criaturas do que realmente ganhando itens como acontece na maior parte dos jogos. Aqui você precisa realmente entender os seus inimigos, entender como um lagarto se move, ou até como distrair um predador com uma pedra. A IA é tão interessante que te obriga a ficar esperto durante todo o jogo, observando o ambiente e as interações das criaturas para conseguir sobreviver e evitar emboscadas que podem aparecer durante todo o jogo. E o que torna RAINWORLD tão especial é como ele dá vida a todo esse ecossistema. Cada criatura tem um cérebro próprio, com regras que simulam necessidades reais, como fome, medo e até curiosidade. Esses cérebros são baseados em um algoritmo que toma decisões em tempo real, dependendo do que está acontecendo no ambiente. Por exemplo, um lagarto pode te caçar se estiver com fome, mas se já estiver satisfeito ou ver um predador maior, ele pode te ignorar ou até fugir. Isso por conta de uma IA descentralizada, que faz com que cada inimigo tenha seu próprio pensamento e não sejam seguidos simplesmente por um script pré-programado. Ou seja, cada criatura está decidindo sozinho o que vai fazer. A IA também reage à chuva, que não é só um efeito visual, mas uma ameaça mortal. Quando a chuva está chegando, a IA faz as criaturas mudarem de comportamento. Elas correm para se esconder, ficam mais agressivas ou até se desesperam. O Slugcat precisa achar um abrigo para conseguir hibernar antes que a tempestade chegue, às vezes até lutando por ele, seja para conseguir a comida que falta ou lutando pelo abrigo contra alguma criatura invasora. E a IA te pressiona com esse relógio interno, criando tensão em vários momentos, como se todas as criaturas sentissem o mesmo medo que você e também estivessem buscando um abrigo. Aqui os abrigos são essenciais para a sobrevivência. O Slugcat hiberna neles para escapar da chuva e desbloquear novas áreas com o sistema de karma do jogo. Mas mesmo sem a sua presença, a IA garante que o mundo continue girando enquanto você hiberna. E mesmo sem a sua presença enquanto você ainda está hibernando ou saindo da sua hibernação, elas já estão caçando,
mesmo que você não esteja lá para ver isso. E como você já deve ter percebido, aqui você não está sozinho. Existem várias criaturas com características muito específicas de cada uma delas, e cada uma com um comportamento totalmente inusitado. As criaturas de Rainworld às vezes são até mais protagonistas que você. Elas são guiadas por seu sistema, por seus instintos, e têm estratégias pré-definidas, mas que durante o jogo vão mudando de acordo com o ambiente em que elas vão se encontrar. Elas têm as suas rotinas, suas decisões e um algoritmo próprio que considera coisas como fome, perigo ou oportunidade de caça. Enquanto um abutre patrulha os céus buscando por movimento, pequenos morcegos voam em bando, servindo de comida para você e outros predadores. O segredo está na autonomia da IA. Cada criatura avalia o ambiente em tempo real, tomando decisões com base no que veem, ouvem ou até sentem. Por exemplo, um lagarto verde pode escalar paredes para te alcançar, enquanto um lagarto branco pode permanecer totalmente camuflado e parado para te surpreender quando você estiver distraído. A IA não segue um padrão rígido, apesar de suas habilidades fazerem cada espécie seguir uma mesma estratégia padrão, podendo aprender com o ambiente e com interações passadas para modelar ele. Mas dentre várias criaturas, existe uma espécie que é um detalhe à parte. Ela é totalmente diferente de outras criaturas dentro do jogo, os Scavengers. O impressionante deles é que a IA simula o comportamento social. Eles conseguem negociar com você, trocar itens ou te atacar em grupo se você for hostil com eles. Isso vem de um sistema de reputação embutido na IA, que acompanha as suas ações e ajusta como eles reagem. É como se cada grupo de Scavenger tivesse uma memória coletiva do que você fez, o que torna o jogo ainda mais incrível e dinâmico ao passar do tempo. A diversidade das criaturas é o que faz ele realmente brilhar. Cada espécie tem uma IA única, com habilidades, prioridades e comportamentos com temperamentos completamente diferentes. Essa variedade força você a estudar a IA de cada criatura de forma separada, porque cada uma é um desafio à parte. A IA de Rainworld é tão bem feita que parece até magia, principalmente quando olhamos para a movimentação dela. Tanto você como os predadores têm animações procedurais. Isso significa que elas não são pré-programadas, ou seja, a IA está realmente calculando passo a passo do inimigo em tempo real. Isso também vale para você, mas o seu comportamento é um pouco diferente. Um lagarto escala uma parede ou pula em um buraco de forma bem fluida, como se estivesse realmente pensando no terreno. Isso é feito graças ao algoritmo que ajusta cada passo ao salto em relação ao ambiente, dando uma sensação de vida real. O comportamento das criaturas também é caótico, ou seja, surge de regras simples que interagem de forma complexa com os encontros com o jogador e outras criaturas. A IA mistura variações de relação entre a criatura e o ambiente como um todo para criar ações que parecem espontâneas. Você pode ver um lagarto caçando um besouro, um abutre mergulhando dos céus, ou dois predadores brigando por território. Tudo sem um script fixo. É a IA decidindo na hora, com base no que está rolando no jogo. Isso acontece porque essa IA não tem um diretor controlando tudo. Cada criatura é como se fosse um agente independente, com seu próprio conjunto de regras. Isso faz o ecossistema parecer vivo, porque as criaturas não estão só te seguindo ou reagindo a você. Elas vivem a sua vida e você é só um pedaço desse caos. E esse sistema, vai fazer com que nada seja pré-definido. Um predador pode decidir caçar, fugir ou descansar com base em variáveis como fome, perigo e se a chuva está se aproximando. Esses algoritmos são simples individualmente, mas quando várias criaturas interagem, criam comportamentos muito complexos, situações únicas que parecem bem naturais. O mundo do jogo é dividido em quartos, e a IA opera em dois motores, os Realized, que é uma simulação completa com todas as criaturas ativas, e o Abstract, simulações simplificadas para economizar processamento. Mesmo quando você não está em um quarto, a IA continua rodando nele, mesmo de uma forma mais simples, fazendo as criaturas interagirem entre si. Isso mantém o ecossistema vivo o tempo todo, por isso um inimigo consegue te seguir,
mesmo se já faz um tempo que você já saiu do quarto que ele estava te caçando. E lembra dos Scares que eu tinha falado um tempo atrás? Então, tem um detalhe ainda mais interessante. Mesmo quando você já saiu da proximidade deles, de vez em quando, eles podem se movimentar até você, mesmo que você esteja muito longe. Isso faz com que aquele sistema de relacionamento continue persistindo durante muito tempo. Isso cria um comportamento em que situações que você tinha criado anteriormente ou tentado evitar passem a voltar e ir contra ou a favor de você. Eles podem mandar tribos para te proteger também, mas basta um deslize para tudo isso ser transformado em completo caos. E se somarmos isso, toda a inteligência que ela tem, todo o cenário que ela vai criando e todos os comportamentos que cada inimigo individualmente vai ganhando durante todo o jogo, junto com uma movimentação fluida, com uma física muito realista, as interações ficam muito dinâmicas, fazendo com que esse mundo pareça realmente vivo, onde cada criatura tenha que lutar pela própria sobrevivência. E você nunca sabe o que vai acontecer. Um lagarto pode te encurralar, um scavenger pode te ajudar, ou um abutre pode mudar completamente tudo o que está acontecendo em uma região do nada. Muitas vezes Rainworld parece muito mais que um jogo. Ele parece realmente uma aula de como ecossistemas acontecem, de como a vida selvagem age em vários cenários, de comportamentos totalmente imprevisíveis e de cenários únicos que acontecem ao redor do jogo. Isso não depende de você, e se você quer ver mais sobre IA no mundo dos jogos, eu te recomendo esse vídeo aqui, em que eu falo especificamente sobre como funciona o xenomorfo no jogo Alien Isolation, que até hoje é um dos únicos jogos que conseguiu fazer um inimigo tão perfeito, e que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.